Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula para os quintos anos. Dessa vez, operação básica, suave, tranquila. A aula hoje com certeza será um docinho. A gente vai conversar sobre divisão. Oxe, professora, divisão, eu amo, eu adoro. Eu também. E adoro principalmente porque sei que você está comigo para interagir, não é isso? Eu tenho certeza. A gente vai conversar sobre essa operação matemática que é tão importante para a gente. E que se a gente souber alguns jeitinhos, não vai ter dificuldade nenhuma de resolver, né? Vocês sabem da importância das operações matemáticas para a gente, né? O nosso cotidiano depende dessas operações matemáticas. Então, a gente precisa aprender bem direitinho, assistir às aulas na sala de aula, assistir às aulas do Educa Recife para ficar fera nessa operação. Para que eu consiga receber a tua mensagem, dúvida, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, que eu sei que vocês dão toda vez. A professora Josiane hoje eu tenho uma convidada especial aqui. A professora Josiane está aqui no chat, já aguardando a tua mensagem. E aí, professora, tem gente aí? Tinha, eu acho que alunos antes, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, até agora não tem ninguém interagindo. Eu não acredito que não tem ninguém interagindo comigo. Eu sei que vocês gostam de pensar, né? Mas pensa junto comigo, pô. A professora Josiane está aí. Não me decepciona, quinto ano. Eu vivo dizendo que vocês interagem direto comigo. Aí hoje vocês vão me abandonar? Eu não estou acreditando nisso, não. Vamos embora participar da aula, tá bem legal. Vocês sabem que não vai ter problema nenhum, né? A gente vai dar a nossa aula tranquilamente junto com a sua participação. Para me ajudar na interação, Ingrid está aqui maravilhosa, fazendo a interpretação de Libras, né? Que é algo tão importante para a gente, que faz com que mais pessoas consigam acessar as nossas aulas. E quando a gente fala, já vou começar direto com a nossa aula do dia. Quando a gente pensa em divisão, a gente pensa automaticamente, só um detalhe aqui, isso daqui é um 10, tá? Isso aqui foi um erro de digitação, com certeza. Aqui são 10 laranjas, se a gente contar são 10, dividido por 2 é que dá 5. Quando a gente fala de divisão, eu posso pensar logo na palavra repartir. Divisão, eu vou falar de divisões exatas, tá? Quando eu tenho partes iguais a serem divididas e não tem resto. Todo mundo fica com a mesma quantidade e o que sobra é dividido igualmente. Então, a gente chama de divisão exata. É que eu vou trabalhar com vocês. Existem as situações onde a divisão acontecem de formas inexatas. Como assim? Se eu tenho 3 lápis e quero dividir entre a professora Josi e eu. 3 dividido por 2. Eu vou dar um lápis para cada uma, mas vai sobrar um lápis. Se eu quero uma divisão de números naturais, vai sobrar um lápis. Eu vou quebrar o lápis e dar metade para ela? Não. Esse lápis vai ser o nosso resto. Hoje, a gente não vai trabalhar esse tipo de situação, vai ficar mais para frente, beleza? Quando eu falo de divisão, eu falo de repartir quantidades. Falo de dividir. O próprio sentido da palavra, ele já me remete a repartir. Detalhe, em partes iguais. Mesmo que eu tenha resto no final, as partes que serão divididas precisam ser iguais. Se você, no final de semana, se você no feriado comprou uma pizza para comer com a sua família, é justo você comer mais do que os outros? De jeito nenhum. E o princípio da divisão é exatamente essa, é repartir em partes iguais. É como se eu tivesse pego todos esses carrinhos e dividisse para 3 pessoas, ou cada pessoa ficaria com 3 carrinhos. Divisão exata. É só isso. É só isso, professora. É só isso.
Lembra, quando a gente fala de divisão, a gente fala de repartir em partes iguais. Fracionar. Lembra o significado de fração? Dividir em partes iguais. Eu vou cortar em pedaços. Nesse caso, eu estou falando do meu bolo. Vê que delícia. Comeria um pedacinho desse bolo com um copinho de água, porque eu não gosto muito de bolo com café. Mas com um pouquinho de água eu comeria esse bolinho tranquilamente. Então, quando eu falo de divisão, eu falo de fracionar também. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Como eu falei para vocês, a gente utiliza a divisão em tudo. Se você vai dividir o seu lanchinho com seu colega, você vai fazer uma divisão. Se você precisa separar o seu dinheirinho, você vai fazer uma divisão. Se você precisa, na hora do lanche, depois da igreja, dividir aquele lanchinho. Inclusive, será que o pessoal da produção divide a conta correta depois do lanche da igreja? Será que esse pessoal divide? Eu fiquei sabendo aqui que sim. Professora Joseane Santos, quando você sai para lanchar, você gosta de dividir a conta em partes iguais? Gosto de dividir tanto o lanche quanto o pagamento da conta em partes iguais. Fica dividido um pedacinho para cada um. Ninguém paga mais e ninguém come mais. Todos comem a quantidade exata, justa. É exatamente isso. E com isso a gente tem o nosso conceito de divisão. Ó, simples, eu tenho meus bombons aqui, eu tenho 12 bombons, onde eu vou dividir para duas pessoas. Tem duas mãozinhas aí, a minha e a da professora Josiane, que assim como eu, ela também gosta de um docinho, entendeu? Então, essas mãos aí vocês considerem que são as minhas mãos e as mãos dela. E a gente vai fazer uma divisão aqui, ó. Lembram daquela lógica, uma para mim, uma para tu, outra para tu, outra para mim, outra para mim, outra para tu? Pronto, é exatamente o que a gente vai fazer, ó. Vou dividir um para ela, um para mim, um para ela, um para mim. E no final, cada uma ficou com a mesma quantidade de bombons. Conceito básico de divisão. Beleza? A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicá-la corretamente. A gente fez de forma muito prática essas contas de divisão, mas existem valores que talvez, se a gente fizer nessa lógica manual, por exemplo, vai ficar mais difícil de a gente encontrar o resultado. Por isso, a gente utiliza o método da chave, método básico de divisão. E como é a estrutura dessa conta, professora Kedma? Eu vou ter o número que eu vou dividir, que vai ser o meu dividendo. O meu divisor é a quantidade, é a quantidade de divisão que eu vou fazer. Eu vou dividir por quanto? No caso aqui dos bombons, eu dividi para 2. Não foi isso? Então, sempre a quantidade que eu vou dividir é chamado de divisor. O quociente é o nosso resultado. Inclusive, quinto ano, questão de prova externa, viu? Foi perguntado qual era o quociente da conta. Então, o aluno do quinto ano, a aluna do quinto ano, precisa ficar atento à estrutura da divisão. Ó, o dividendo é o número total que eu quero dividir. O divisor é a quantidade que eu quero. Eu vou dividir por quanto? O meu quociente é o meu resultado. E por último, eu tenho o meu resto, que aí eu vou saber se a minha divisão é exata ou inexata. Se tiver qualquer número diferente de 0 aqui, a minha divisão ela é inexata. É porque sobrou o resto, sobrou alguma coisa. Para realizar, isso aqui já é um probleminha que a gente já vai ser imediato, porque vocês sabem, né? A produção não deixa eu ficar aqui até o meio-dia e eu preciso fazer os nossos probleminhas.
Preste atenção no método da chave. Preste atenção, quinto ano, no método da chave. E preste atenção nesse problema matemático. Mesma lógica, mesmo processo. O método da chave só é uma forma mais rápida de eu resolver a minha divisão. Com números maiores, o melhor a ser utilizado é esse método aqui, tá? Nem sempre a gente vai ter os bombons na mão para fazer a divisão como fizemos antes. Para realizar uma gincana, a escola irá dividir 36 alunos em 6 grupos. Quantos alunos ficarão em cada grupo? O meu dividendo, ó, o meu total de alunos, o meu divisor. Esse divisor, ele vai ser multiplicado por um número que ele tem que ser menor ou igual ao meu dividendo. Como é que eu vou multiplicar um número por 6 e eu vou tirar, por exemplo, 6 vezes 7 é 42. Eu posso tirar 42 alunos de uma sala de 36? Não tem lógica. Então, eu só posso tirar no máximo 36 alunos. Então, o meu valor do quociente vezes o divisor tem que ser igual ou menor que o dividendo. Neste caso aqui, a gente vai encontrar o número 6. 6 vezes 6, 36. Encontrei aqui o meu resultado, 6 vezes 6, 36. Menos 36, 0. Quantas pessoas? Lembrando, o quociente sempre vai ser o meu resultado. Então, eu posso dizer que em cada grupo ficaram 6 alunos. Professora, é só isso? É só isso. 6 pessoas em cada grupo. Tem mais? Claro que tem mais. Eu tenho também operações de divisão que podem ter mais de um algarismo. A lógica é a mesma. É só você entender um pouco de multiplicação e jamais o resultado do divisor vezes o quociente pode ser maior que o dividendo. É só ficar esperto em relação a isso. Depois é só correr para o abraço. A diretora de uma escola irá dividir 492 livros em 12 prateleiras. Quantos livros ela irá colocar em cada prateleira? 492 dividido pelas 12 prateleiras, ó. Eu posso utilizar o meu 492 logo? Não. Eu vou para o 49, ó, porque eu não posso dividir 4 por 12. Mas 49 por 12 eu posso. E já vai dar 4 aqui, ó. 12 vezes 4, 48. 49 menos 48, 1. Ainda tem número para colocar aqui? Tenho, com certeza, ó. E agora, 12 por 12. Oxe, 12 por 12 é 1, professora. É sim. 12 vezes 1, 12. Menos 12, 0. Divisão exata. Não é fácil? Acompanha o passo a passo dessa divisão. Porque se você erra qualquer coisa ou qualquer sinal, o resultado acaba não sendo o ideal. Então, 41 livros foram colocados em cada prateleira. Tem mais um, professora? Eu tenho sim. Esse tá muito fácil. Numa biblioteca, tinham 639 livros que precisaram ser divididos em 3 estantes. Com quantos livros ficarão cada estante? Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou pegar um papel e pedir para a professora Josiane fazer aqui ao vivo, porque esse tá fácil demais. 639, meu Deus do céu, quinto ano vai fazer a prova externa tranquilamente se cair uma questão dessa. 639 por 3, ó. 6 dividido por 3, 2. 3 vezes 2, 6. Menos 6, 0. Falta o quê? O 3, professora. Oxe, tá aqui, menino. Ó, 3 dividido por 3 dá 1. 3 menos 3, 0. Tem mais? Tem meu 9. Meu Deus, professora, a divisão é muito fácil. É. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Menos 9, 0. Acabou a questão?
acabou. Gente, é muito fácil. É só seguir o passo a passo e praticar claramente, beleza? Neste caso, cada estante ficará com 213 livros. É isso? É isso sim. Professora Josiane, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, professora Kedma, e espero não, né? Tenho certeza que vocês aí do 5º ano já sabem como é que faz uma divisão, né? Com certeza sabem sim, mas se for preciso, eu trago esse assunto de volta. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu espero vocês numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.